Você já torceu para o vilão? Não o herói, o vilão. Aquele momento em que você está assistindo a um filme e percebe que está secretamente querendo que ele vença, que ele escape, que ele destrua tudo. E então você sente aquela pontada de culpa. Por que eu me identifico com ele? A resposta vai te desconfortar, mas vai te libertar. O vilão não é o oposto do que você é. O vilão é a parte de você que você recusa a olhar. E é por isso que ele é o arquétipo mais fascinante de toda a história humana. O herói tem toda a glória, toda a narrativa, todo o protagonismo. Mas sem o vilão, o herói não existe. Sem a escuridão, não há luz. Sem o adversário, não há jornada. É isso que Aristóteles entendeu quando inventou a tragédia. O propósito de uma peça trágica não é entreter, é purgar. É fazer você sentir o que você tem medo de sentir, através de um personagem fictício, para que você saia do teatro mais inteiro do que entrou. Isso se chama catarse, e o vilão é o instrumento mais poderoso dessa catarse. E aqui está o que quase ninguém percebe. A palavra vilão vem do latim medieval vilanus, que significava simplesmente camponês, alguém de baixo nascimento, sem poder, sem status, alguém que o mundo decidiu que não importava. E é exatamente aí que começa a história de todo grande vilão. Vamos ao começo. O predecessor mais antigo do vilão não tem nome, não tem rosto, não tem motivação. É uma força instintual, caótica e escura que produz destruição sem qualquer consideração pela moralidade. É o monstro, o dragão, a besta. No épico de Gilgamesh, escrito há mais de 4.000 anos, o herói enfrenta Humbaba, guardião monstruoso da floresta dos cedros. No épico grego, Odisseu enfrenta o ciclope Polifemo. Em Beowulf, o herói enfrenta Grendel, descrito como descendente de Caim, o primeiro assassino da história bíblica. Caim, que, tomado de raiva e inveja, matou seu próprio irmão e foi condenado a uma vida de errância. O ressentimento, a inveja, a sensação de que o mundo te ignorou enquanto dava tudo para o outro. Esse é o embrião de todo vilão que veio depois. E aqui é onde tudo muda. Shakespeare entendeu isso melhor do que ninguém. Em Otelo, ele cria Iago, talvez o vilão mais psicologicamente sofisticado de toda a literatura. Iago não é um monstro, é o homem de confiança, o amigo mais próximo, o conselheiro leal. Por fora. Por dentro, ele usa o conhecimento íntimo dos medos de Otelo para engenheirar sua destruição. Planta sementes de dúvida, alimenta o ciúme e assiste o colapso de tudo com fria satisfação. Iago não é extraordinário porque é mau. Iago é aterrorizante porque é completamente humano, mas quase ninguém percebe que o vilão mais grandioso de toda a história não está na ficção. Lúcifer, o mais belo de todos os anjos, o mais amado, o portador da luz, que, em seu orgulho, quis ser igual a Deus e foi expulso do céu. John Milton, no Paraíso Perdido, deu a Lúcifer uma das falas mais perturbadoras já escritas. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Pense no que isso significa. Não é a fala de um monstro, é a fala de alguém que prefere a soberania à bondade, que escolhe o ego acima de tudo, que vê a submissão como humilhação, mesmo quando essa submissão seria a própria salvação. Reconhece alguma coisa em você? E no Fausto de Goethe, o vilão é Mefistófeles, o demônio que aparece no momento mais desesperador de Fausto e oferece um pacto de sangue. As pleasures of life em troca da alma. Mas aqui está o paradoxo que poucos notam, a persistência de Mefistófeles em tentar Fausto e a recusa de Fausto em ceder completamente é exatamente o que leva à sua salvação. O vilão, sem querer, se torna o instrumento da redenção do herói. Agora, a Frankenstein. Victor Frankenstein cria vida a partir da morte, e então, horrorizado com o que fez, abandona a criatura. A criatura não pediu para existir, não pediu para ser horrível, tentou se conectar com humanos, tentou ser aceita, e foi atacada, rejeitada, desprezada em cada tentativa. É somente quando perde
toda a esperança de ser amada que ela começa a destruir. Essa é a tragédia do vilão. Não nasce do mal, nasce da dor que ninguém viu. E aqui chegamos ao personagem que redefiniu o vilão para o século XXI, o Coringa. Antes de se tornar o Coringa, ele era um comediante de stand-up, tentando sustentar a esposa grávida, incapaz de pagar as contas, participando de um assalto por desespero e caindo num tanque de produtos químicos quando Batman aparece. Sua esposa morre acidentalmente. Seu rosto é desfigurado para sempre. E então ele vira para Batman e diz algo que vai ficar com você depois que esse vídeo acabar. Só é preciso um dia ruim para reduzir o homem mais são do mundo à loucura. É só isso que me separa do resto do mundo. Um dia ruim. E então ele aponta para Batman e diz: Você também teve um dia ruim, não foi? E Batman não responde. Porque é verdade. Aqui está o que o Coringa representa de verdade. Não é a loucura, é a hipersanidade. Uma consciência elevada da realidade que o mundo prefere não enxergar. A percepção de que a ordem que chamamos de civilização é frágil, que a linha entre o são e o insano é muito mais fina do que nos confortamos em acreditar. Você ou morre como herói, ou vive tempo suficiente para se tornar o vilão. Agora vamos mais fundo. Sauron, Voldemort, Darth Vader, três dos maiores vilões da cultura popular. Três representações diferentes da mesma coisa. O que acontece quando alguém escolhe o poder acima de tudo? Sauron é o mal quase puro. Uma força que não precisa de presença física para dominar, apenas o olho, sempre observando, sempre presente. Voldemort nasceu de um amor fabricado por poção mágica. Cresceu em um orfanato, nunca foi amado, e se tornou incapaz de amar. Sua busca pela imortalidade é, no fundo, o grito de uma criança que nunca se sentiu importante o suficiente para merecer existir. E Darth Vader é o mais complexo dos três, porque ele não começou como vilão. Anakin Skywalker era o escolhido, cheio de potencial, cheio de amor, exatamente por isso ele caiu. O medo de perder os que amava, a manipulação do Imperador Palpatine, a raiva, a frustração, a derrota humilhante para seu mentor. Com esses fatores combinados, ele sucumbiu ao lado sombrio. E é aqui que a psicologia do vilão se revela por inteiro. Carl Jung dizia que cada um de nós carrega uma sombra. A parte de nós mesmos que reprimimos, que negamos, que escondemos do mundo e de nós mesmos. Nossas inveja, raiva, vergonha, desejos que não nos atrevemos a admitir. O vilão é a personificação dessa sombra. É muito mais fácil projetar o mal nos outros do que reconhecê-lo em nós mesmos. Mas Solzhenitsyn, que sobreviveu aos campos de trabalho soviéticos, escreveu algo que não tem resposta fácil. A linha que divide o bem e o mal passa pelo coração de cada ser humano. E quem está disposto a destruir um pedaço do próprio coração? O vilão e o herói vivem a mesma jornada. Enfrentam os mesmos gatilhos, os mesmos obstáculos, as mesmas tentações. Então, qual é a diferença real entre eles? O herói é altruísta, o vilão é egoísta. Quando confrontado com a tentação, o herói a rejeita, o vilão cede. É simples assim, e é difícil assim. Harry Potter e Voldemort eram os dois órfãos solitários que não receberam afeto. Os dois queriam ser descobertos e reconhecidos pelo seu valor real. Os dois desenvolveram maneiras completamente opostas de lidar com isso. Como disse Tolkien quando criou a Gollum, o mesmo poder que corrompeu Sméagol está dentro de Frodo, dentro de cada um de nós. E aqui está o momento mais profundo de toda a trilogia do Senhor dos Anéis. Frodo está à beira do Monte Doom. O anel precisa ser destruído, e ele hesita. Ele reclama o anel para si mesmo. É Gollum, o vilão, que resolve tudo. Ao morder o dedo de Frodo e roubar o anel, e ao cair no abismo em seu ato de obsessão final, o anel é destruído. O mal se destrói a si mesmo. O vilão trágico se torna o herói. Tolkien chamou isso de eucatástrofe, uma reviravolta inesperada que salva o protagonista de uma destruição aparentemente inevitável, criando um efeito de alegria muito mais poderoso do que qualquer vitória simples. E Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
O médico bem comportado que passou a vida inteira reprimindo seus impulsos escuros, criou uma poção para eliminar esse lado obscuro de si mesmo e criou Mr. Hyde. O lado sombrio não foi eliminado, foi liberado, sem o contrapeso da consciência, sem freios, sem limites. E ficou cada vez mais forte, cada vez mais difícil de controlar. Mr. Hyde olha para você e diz: Eu não sou o mal. Não sou mais mal do que você. Nós somos o mesmo. Isso é o que Jung entendia com uma clareza perturbadora. O vilão não é uma força externa a ser derrotada. Ele é parte integral da existência do herói. Um não pode viver sem o outro. E quando o herói finalmente tem a chance de derrotar o vilão, ele hesita, porque no fundo, o que o herói mais deseja não é a morte do vilão, é a redenção dele, é a integração da sombra. Nietzsche alertou: quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. E quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. Agora, os tipos. O tirano é o vilão do poder. Com um apetite insaciável pelo controle, nenhuma conquista é suficiente. O mundo inteiro não seria suficiente, porque por trás de toda sede de poder existe um medo secreto de perder o controle, uma compensação por um complexo de inferioridade que nunca foi curado. Joseph Campbell escreveu: o herói de ontem se torna o tirano de amanhã, a menos que ele se crucifique hoje. O ressentido é o vilão que arde por vingança, o irmão preterido, o filho esquecido, o talento não reconhecido. Ele carrega sua mágoa como troféu, uma tentativa desesperada de ganhar importância num mundo que decidiu que ele não importava. O traidor é o mais perturbador de todos, porque você nunca vê. Ele sorri enquanto planeja sua destruição, finge empatia, conquista sua confiança e usa exatamente o que você revelou em sua vulnerabilidade para te derrubar. Iago, Judas, o mentor que se torna inimigo. O coringa é o caos puro, o palhaço triste, a máscara de humor sobre uma ferida que nunca cicatrizou. E a femme fatale usa o desejo como arma, Delilah cortando o cabelo de Sansão. A sereia que atrai os homens para os rochedos, não pela maldade, mas pela necessidade desesperada de poder num mundo que sistematicamente nega poder a ela. Cada arquétipo de vilão é uma radiografia de uma dor humana específica. E então chegamos à conclusão: não deveríamos desculpar os vilões, mas também não deveríamos ignorá-los, porque o vilão é um espelho. Ele reflete os aspectos sombrios da humanidade que recusamos encarar. Encarnar a ilusão de que somos puramente bons e que o mal vive apenas no outro é, como Solzhenitsyn nos lembra, destruir um pedaço do próprio coração. Quando você integra sua sombra, quando você olha para o Coringa dentro de você, para o Vader dentro de você, para o Gollum dentro de você, e os reconhece como partes de você mesmo, sem ser dominado por eles, você dá o primeiro passo real em direção à totalidade. Isso é o que a redenção do vilão representa nas histórias. Não é um clichê sentimental, é a nossa esperança mais profunda de que a transformação é possível, de que ninguém está além da redenção, de que o próprio Vader pode, no último momento, escolher o filho em vez do mestre. Num jogo de xadrez, alguém tem que jogar com as peças pretas. A liberdade é o que você faz com o que foi feito a você. E a única pergunta que realmente importa não é: você é o herói ou o vilão da sua história? A pergunta é: o que você vai fazer com a escuridão que existe dentro de você?